Em 9 de março de 1983, o Michael Jackson chamou as duas maiores gangues rivais de Los Angeles, os Bloods e os Crips, para gravar um videoclipe. Quando elas se encontraram, a situação ficou tão tensa que a polícia quase parou a gravação. Mas apesar do clima pesadíssimo, o rei do pop fez algo que mudou para sempre a mentalidade daqueles jovens. Hoje eu vou te contar a verdadeira história por trás de Beat It, do Michael Jackson. Eu sou o Guilherme e você está no Decifra Hits. Lançada como o terceiro single do seu sexto álbum Thriller, de 1982, a música Beat It fez o Michael Jackson furar a bolha do pop e alcançar um público totalmente novo. Grande parte disso graças à participação de uma das maiores lendas do rock, Eddie Van Halen, que lançou um solo tão icônico nessa faixa que chegou a causar um incêndio no estúdio. Mas o que muita gente não sabe é que era para outro guitarrista ter participado no lugar dele, e que o Van Halen, na verdade, gravou escondido da sua própria banda, não recebeu nenhum centavo pela participação e depois ainda se arrependeu profundamente por isso. Além desses fatos absurdos, Beat It marcou a primeira vez que o Michael Jackson usou coreografia em massa nos seus clipes, algo que logo viraria sua marca registrada. Só que o mais impressionante não é só a dança, mas também quem estava por trás dela. Membros das gangues Crips e Bloods, escalados pelo próprio Michael Jackson. You got real gang members there too. Yeah, we have real gang members integrated in with dancers. We got lots of real gang members in there. Mas como foi que o rei do pop conseguiu fazer essa proeza e ainda sair vivo? Se ele era um cara tão pacífico, por que ele fez um clipe com gangues, discussão e porradaria? E como que foi realmente o processo de produção de Beat It, desde a ideia até o solo final? Para entender isso, a gente precisa voltar para 1981. Naquele ano, Michael Jackson começava as gravações do álbum Thriller, quando o lendário produtor Quincy Jones sugeriu que ele incluísse no disco uma música com uma pegada mais de rock and roll, um gênero que estava muito em alta na época. Jackson aceitou a sugestão, mas com uma condição, como ele contou para a revista Ebony em 1983. Eu queria compor uma canção do tipo que eu mesmo compraria se quisesse adquirir uma música de rock. E eu queria que os jovens realmente gostassem dela, tanto as crianças quanto os universitários. No seu livro de memórias, You Are Not Alone, o irmão do Michael, Jermaine Jackson, chegou a afirmar que a letra de Beat It teria sido inspirada nas experiências da família com atividades de gangue em Gary, Indiana, onde eles nasceram. Apesar do Michael Jackson e seus irmãos terem tido uma boa educação e terem sido criados com muita rigidez pelo seu pai, era comum que eles vissem gangues brigando por toda a vizinhança. Da nossa janela da frente, testemunhamos pelo menos 3 brigas feias entre gangues rivais, contou Jermaine. Quanto à melodia de Beat It, ela foi desenvolvida inteiramente pelo próprio Michael Jackson. O rei do pop não era muito íntimo de tocar instrumentos, mas já tinha imaginado a música inteira na cabeça dele, e precisava só mostrar isso para a produção de alguma forma. Então o que ele fez? Simplesmente gravou toda a melodia com a sua própria voz, em diversos canais de áudio, para simular os instrumentos e as faixas vocais, como você pode ver na demo da música, gravada por ele meses antes da canção ser produzida. Okay, this is the harmonies, and the vocal harmonies on the choruses of Beat It. Ao ouvir os primeiros vocais gravados, Quincy Jones afirmou que era exatamente isso que ele estava procurando, mas que ainda faltava um detalhe crucial, um solo de guitarra. Inicialmente, o guitarrista do The Who, Pete Townshend, foi convidado para fazer o solo, mas o Pete estava com a agenda lotada e acabou passando a recomendação para o seu amigo Eddie Van Halen, guitarrista e cofundador da lendária banda de hard rock Van Halen. Mas, curiosamente, quando Eddie foi contatado pelo próprio Quincy Jones por telefone, ele achou que se tratava de um trote, como ele mesmo contou numa entrevista para a CNN em 2012. Eu explodi com ele. Eu disse, "O que você quer, seu filho da p...?" E ele respondeu, "É o Eddie?" Eu disse, "Sim, o que diabos você quer? Aqui é o Quincy." Eu pensei, "Não conheço ninguém chamado Quincy." Ele disse, "Quincy Jones, cara." Eu disse, "Ah, desculpe." A princípio, o Ed relutou em aceitar o convite, já que ele tinha um acordo com seus companheiros de banda de que nunca fariam shows paralelos ou projetos solo. Mas, como os outros membros do Van Halen estavam fora da cidade, Ed decidiu fazer isso escondido, como um favor para o Quincy, sob a condição de não ser pago nem creditado pelo trabalho.
porque não queria que os outros descobrissem. Numa entrevista para Q Magazine, o Ed contou: todo mundo da banda estava fora da cidade, e eu pensei, quem vai saber se eu tocar na música desse garoto? Eu não queria nada. Talvez o Michael me desse umas aulas de dança algum dia, e hoje pode até parecer estranho essa atitude do Ed, né? Como se ele estivesse menosprezando o potencial do Michael Jackson. Mas a realidade é que esse pensamento dele era até compreensível na época. Antes do Thriller, o Michael Jackson ainda não era o gigante que ele se tornou depois. Ele ainda não era o rei do pop. Em 1981, muitos viam ele apenas como aquele garoto do grupo Jackson 5. Pro Van Halen, mesmo que a música Beat It fosse boa, ela ainda ia precisar ter um bom videoclipe rodando na MTV para pegar alguma atração. E, na época, a MTV fazia questão de não tocar músicas de artistas negros. Quando Van Halen chegou no estúdio, o Michael Jackson não estava por lá. Ele estava no estúdio ao lado, trabalhando para o lendário diretor Steven Spielberg. Michael estava gravando uma narração para o álbum musical infantil do filme E.T., produzido por Quincy Jones. Mas, apesar de, naquela altura, o Michael já tá quase terminando esse trabalho paralelo e quase voltando pro estúdio, a passagem do Van Halen por lá foi tão avassaladora que ele levou apenas meia hora para gravar. Para você ter uma ideia, o solo de guitarra foi tão intenso que causou um curto-circuito num dos equipamentos, o que acabou provocando um princípio de incêndio. Eddie was playing and so on, and the monitor speakers literally caught on fire. The whole speaker was caught fire. And we're all looking at it. This must be really good, this song. The technicians had to race into the control room with fire extinguishers and put out the fire. E olha que o Van Halen só demorou 30 minutos, porque antes de gravar, ele ouviu a demo, não gostou da estrutura da música e decidiu rearranjar ela inteira. Van Halen cortou diferentes seções do refrão, retrabalhou o meio da canção e rapidamente gravou seu hiper mega blaster solo de guitarra por cima. Mas, por incrível que pareça, ao invés de achar que o roqueiro destruiu sua música, o Michael foi muito grato pela contribuição, como o próprio Ed Van Halen contou para a CNN. Rearranged the song, and then Michael came in and I said, "Oh, I hope you don't mind, I changed your song." And he listens and he goes, "No, I really like that high-fast stuff you do." Mais tarde, quando seus colegas de banda descobriram sobre isso, eles reagiram desaprovando severamente. Chegaram a dizer que o Ed foi um tolo por não ter pedido comissão quando concordou em fazer o trabalho. Eu fui um completo idiota, segundo o resto da banda, nosso empresário e todos os outros. Mas eu não fui usado, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu não faço nada a menos que eu queira fazer. Ironicamente, para piorar a situação, quando o álbum 1984 do Van Halen alcançou o segundo lugar na parada Hot 100 da Billboard, por 3 semanas em março de 84, ele só não chegou no topo graças ao álbum Thriller do Michael Jackson, que ocupava a primeira posição 18 meses depois do seu lançamento. Ou seja, o solo do Van Halen ajudou a impedir que a sua própria banda chegasse ao topo naquele ano. Mas, apesar de icônico, o solo não é o único instrumental de destaque nesse clássico. Para construir a base de Beat It, outros artistas gigantes participaram com outros instrumentos. A música começa com notas tocadas no sintetizador digital Synclavier, executadas pelo músico Tom Baller. Tom Baller tirou essa melodia, nota por nota, de um álbum de demonstração da própria Synclavier, lançado em 1981, chamado The Incredible Sound of a Synclavier 2. Além disso, Beat It conta com a participação de vários membros da banda Toto, aquela do hit Africa. A bateria foi tocada por Jeff Porcaro, cofundador do Toto. Enquanto Steve Lukather, também membro do Toto, entrou com os icônicos riffs de guitarra e baixo, como ele mesmo conta nessa entrevista. Yes, that's me going. No, well, I prefer. Mas o riff do Lukather não começou tão suave assim não. Quando ele soube que a lenda do hard rock Ed Van Halen estava na música, a ideia dele foi criar algo bem mais pesado. Now my initial thought to do really cranked it. You know, something like that. Yeah. He goes, Lukey, it's too much. I got to get this on pop and R&B radio, and it's just too metal. You got to come back down. They had that going for like 45 bars or something like that. You know, I said, that make it more interesting. I had to sell them on it, but they finally went for it.
Galera, antes de continuar, deixa só eu contar um segredinho. Existem muitas curiosidades e mistérios pesados sobre as músicas que o YouTube não gosta que a gente fale por aqui, e por isso ele limita a entrega de alguns vídeos. Só que eu descobri que tem um lugar onde eu consigo driblar essa censura chata do algoritmo. Inclusive, eu já decifrei Highway to Hell, Paranoid do Black Sabbath, Homem na Estrada, Bad Guy do Eminem e muitas outras músicas com histórias pesadíssimas por lá. Tô falando da área de membros do Decifra Hits. Para participar é bem fácil, é só clicar no botão Seja Membro ou no link do comentário fixado. Voltando pro vídeo, quanto ao clipe de Beat It, ele foi completamente bancado pelo próprio Michael Jackson, que pagou $150 mil do próprio bolso, depois que a sua gravadora, Epic Records, se recusou a financiar as filmagens. A coreografia foi criada por Michael Peters, o mesmo coreógrafo de Thriller, mas também teve ajustes do próprio Michael Jackson, que incluiu sua personalidade nos passos. E além dos 18 dançarinos profissionais e 4 breakdancers, o elenco principal incluiu o coreógrafo Vincent Patterson, o ator Stoney Jackson e o guitarrista Tracy Guns. Sim, um dos fundadores do Guns N' Roses. Mas o mais impressionante, sem dúvidas, foi a participação de membros reais dos Bloods e dos Crips, duas das maiores e mais perigosas gangues rivais de Los Angeles, que foram convocados pelo próprio Michael Jackson para atuar como figurantes, como contou o diretor do clipe, Bob Giraldi. When we talked about directing Beat It for the first time, he asked me if I would have some Crips and Bloods as actors, and I said, Michael, how can I? First of all, I'm not going to go cast them. I'm not going to walk in East LA in the middle of the night, with a sign saying Crips and Bloods, who wants to be in Michael's video. But Michael said, I'll get them, Bob. I'll get them. If I get them, would you film them? I said, absolutely, Michael. As long as there's enough cops there, I'll be fine. Michael realmente cumpriu sua promessa, convocou os gangsters e, no dia 9 de março de 1983, as filmagens começaram. As cenas foram gravadas num galpão abandonado no bairro Skid Row, uma área perigosa no leste de Los Angeles. Como exigido pelo diretor, o set contava com um forte esquema de segurança policial. Os Bloods e os Crips não precisariam dançar nem atuar, apenas tinham que ficar ao fundo assistindo como figurantes. Mas enquanto a equipe filmava as cenas iniciais, os membros das gangues rivais se estranharam e as coisas começaram a se complicar. And in between takes, they start to get a little bored, as you do in a movie business. So around early evening, there's a couple of boom, 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 a couple of smacks, and the cops get nervous, and one of the Crips goes down. And they kind of take care of him, and he was beat up by a couple of the Bloods. A parada foi tão tensa que a polícia teve que intervir e disseram para o diretor que era mais seguro suspender as gravações. Foi nessa hora que o instinto de Giraldi falou mais alto. Ele sabia que, se ele parasse ali, jamais traria aqueles homens de volta. Ele só tinha aquela oportunidade e sabia que precisava fazer dar certo. O diretor convenceu o policial a dar para ele uma última chance. Só faltava a cena da grande dança final, que estava programada para ser gravada no dia seguinte. Mas Giraldi percebeu que ela teria que acontecer naquele exato momento, ou não aconteceria nunca mais. O diretor correu, gritando para que todo mundo se preparasse. A música explodiu no galpão, as portas se abriram, os dançarinos entraram, as gangues avançaram e o que aconteceu depois, cara, foi algo que ninguém conseguiu explicar. Michael Jackson comes down the boxes and they start dancing. And then all of a sudden, the other dancers start flailing their arms and start dancing. And I'm watching the Crips and the Bloods. They're just lined up, supposedly watching this thing going on. But the looks on their faces are so fascinating that I run over to my cameraman, I say, get those faces, shoot those faces. And he pans their faces because their mouths were open, they're hanging open, watching young African-American, probably gay men, being more macho than they could ever be in their lives. They were watching the beautiful grace and symmetry of the dance, of the choreography, that they knew, tough as they were, they could never do that. It was extraordinary. It was extraordinary. That, for me, was really the essence of Beat It, was watching the real dudes give homage to the kids that could dance.
de uma forma magnífica. Esse evento representou perfeitamente o objetivo de Michael Jackson ao compor essa música. Beat It significa vaza, cai fora, fazendo referência à ideia de que é sempre melhor se afastar de uma briga do que alimentar a violência. Michael Jackson, genial como sempre, criou uma canção com um clipe de gangues e um solo de guitarra agressivo para trazer uma mensagem de paz. Algo muito necessário, não só naquela época, mas ainda nos dias de hoje. É por essas e outras que o Michael Jackson é, para mim, o artista mais completo que já pisou na face da Terra. Mas essa não foi a última vez que o rei do pop teve que lidar com bandidos para conseguir gravar um clipe. Em 1996, quando ele veio ao Brasil, ele teve que enfrentar diversos políticos corruptos e negociar até mesmo com o dono de um morro no Rio de Janeiro para poder gravar com segurança. Eu já contei toda essa história no vídeo que está aparecendo aqui em cima. É só clicar para assistir. E se quiser ver novas histórias, sem filtro e sem censura, é só clicar no botão Seja Membro e se tornar um membro do Decifra Hits. Muito obrigado por ficar até aqui e te espero no próximo vídeo.